Bom dia, pessoal. Aqui é o Jefão e estamos aí para mais um vídeo. Olha, nesta manhã eu quero falar sobre Deus e sobre Jesus. Eu andei vivendo dias de densas trevas e o Senhor Jesus me resgatou mais uma vez com uma linha de raciocínio que, ao mesmo tempo que me constrangiu, teve o poder sim de me resgatar. Você vê no Velho Testamento um Deus matando pessoas, né? Não só matando, lógico, abençoando, guardando, protegendo, honrando, mas tem lá também ele matando demais, milhares aos montes, incinerando milhares por descumprimento de normas e regras que ele determinou, matando com peste milhares por descumprimento de normas e regras que ele determinou. Você lê lá sobre a terra se abrir e engolir pessoas por descumprimento de normas e regras que ele criou. Então o Velho Testamento é encharcado de um Deus que escreveu, não leu, o pau comeu. E aí, cara, Jesus me fez entender um pouco mais sobre ele e sobre a atitude dele. E ele me caminhou comigo numa seguinte linha de raciocínio. É como se ele dissesse assim em meu coração: olha, Jefferson, veja você, no Velho Testamento as coisas não são assim, mas chegou um momento que a gente parou e pensou: temos que mudar. Porque condená-los de cima para baixo é muito fácil, sem saber o que eles sentem, sem saber o que levou de fato eles não cumprir. O medo, sabe o que é o medo? Sabe qual é o sentimento e o que o medo causa numa pessoa? Sabe o que é insegurança? Sabe o que é dor, sofrimento? Sabe o que é abandono, traição, desprezo? Sabe o que é estar diante do Senhor, um Deus tão implacável que responde com trovão, com fogo, e de repente receber uma ordem sua e ficar naquele temor de não posso errar, não posso errar, não posso errar, conviver com isso no coração? Sabe o que é isso? Sabe o que esses sentimentos causam e as atitudes que esses sentimentos provocam? Sabe o quanto esse sentimento pode ajudar e atrapalhar? E aí eu acredito que Jesus disse assim: vamos descer lá, deixa eu representá-los. Porque as pessoas que estão nos representando lá embaixo são pessoas falhas. Nós os criamos. Sabemos o quanto são falhos. Sabemos o quanto são fadados ao erro, ao fracasso. E vamos lá, deixe-me representá-los. E aí Jesus veio, com a autorização de Deus, com a autorização de todo o céu. Ele desceu. E quando desceu, ele ter vindo 100% homem, 100% Deus, a parte 100% homem de Jesus, eu acredito que ele fez ela valer até o último momento. Eu acredito que ele fez ela valer em todas as circunstâncias e situações. Porque de mais a mais, ele precisava subir com um relatório que fizesse Deus se acalmar no seu trono. Que fizesse Deus olhar para nós e pensar assim: ah, se não é Jesus a me fazer entender o que de fato te fez fazer isso. Ah, se não é Jesus que me fez entender o que de fato te fez a não cumprir a minha ordem. Ah, se não é Jesus que me fez entender o que de fato esse sentimento medo causa em você, o quanto esse sentimento ódio, o quanto esse sentimento desprezo, o quanto esse sentimento insegurança é capaz de prejudicar o nosso relacionamento. Se não é Ele a me fazer entender que não é por sacanagem que você não cumpriu, que não é porque você está me tirando, mas é por causa de coisas e coisas, agora eu te mataria, rapaz. Então Jesus, quando subiu aos céus, ele subiu com um relatório que fez com que a misericórdia de Deus sobre nós estendesse um pouco mais. Fez com que Deus olhasse para aquilo que fazemos aqui e, de certa forma, ele dissesse: olha, vai chegar uma hora que nem Jesus me impedirá de sentenciar. Mas até que essa hora chegue,
o relatório que Jesus trouxe para mim me faz esperar essa hora chegar. E Jesus, ele sentiu tudo, cara. Ele sentiu tudo. Ele sentiu medo, ele sentiu insegurança, ele sentiu pavor, ele andou por aí tocando nas pessoas. Aquela hora que Jesus passa pelo morto, né, que ele está vindo com a sua comitiva toda alegre, toda feliz, e de lá para cá está vindo uma comitiva em uma marcha fúnebre, e os historiadores dizem que Jesus de fato tocou naquele defunto, né? E isso foi contra, e ia contra os padrões do judaísmo, porque não se podia tocar. Né? Moisés determinou uma lei, Deus determinou uma lei através de Moisés, que quem tocasse era impuro, mas Jesus precisava subir com um relatório preciso do que é esse sentimento. O que acontece com a gente quando a gente perde alguém. E o que acontece com a gente também quando a gente ganha as coisas. Então, há comportamentos que nos envolvem quando perdemos coisas, e há comportamento que nos envolve quando ganhamos coisas. E Deus, acho que ele ainda não entendia tudo isso. Porque ele julgava o comportamento. Se ele desse algo para a gente, o nosso comportamento diante daquilo que recebemos fosse negativo, ele nos matava. E se ele tirasse algo de nós e o nosso comportamento não correspondesse àquilo que ele queria, ele nos matava. Mas Jesus, ele trouxe um relatório diferente. E ele tocou, ele sentiu a dor da perca lá em Lázaro. Ele sentiu a dor da perca. E ele sentiu o sentimento de pessoas que têm coisas demais. E aquele jovem rico, o tal do Zaqueu. E pessoas que tinham coisas demais. E por isso tinha dificuldade de encontrar com ele, de se entregar a Deus. E tudo isso Jesus percebeu, trouxe um relatório para Deus e falou, olha, sabe por quê? É por causa disso. Há um sentimento que envolve eles quando eles têm. E há um sentimento que envolve eles também quando eles perdem. E foi fantástico isso. Porque isso me faz entender o porquê que o mundo hoje ainda continua. Porque o Velho Testamento Deus matou por muito menos. A humanidade de hoje, como ela caminha, né, as depravações da nossa era, faz a gente não entender Deus do tipo, olha, por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que o Senhor permite que as coisas continuem acontecendo? Por que não para com tudo isso? Será que o Senhor não está vendo as crianças sendo estrupadas? Será que o Senhor não está vendo os idosos sendo maltratados? Os pastores roubando? Os membros negligenciando? Será que o Senhor não está vendo tanta maldade, tanta destruição? E aonde está o Senhor diante de tudo isso? E por que o Senhor está permitindo que as coisas se prolonguem? Eu acredito que tem tudo a ver com o relatório que Jesus levou para ele no que diz respeito a nós. E esse relatório, ele nos beneficia, porque ele estende a misericórdia de Deus. Faz com que a gente ainda tenha tempo de se arrepender. E ao mesmo tempo que esse relatório nos sentencia, porque uma vez que Jesus sentiu tudo isso e venceu tudo isso, ele nos rouba a desculpa de que, olha, não consegui vencer por causa disso. Ele vai dizer, olha, eu sei bem o que é esse sentimento, sei o quanto ele atrapalha, mas sei também que é possível vencer. Você não venceu porque você não quis, ou não buscou ajuda em mim, ou optou por continuar da forma que você quis continuar. Isso foi poderoso demais para mim. Isso foi forte no meu coração. Então preste atenção, o fato de Jesus te entender e o fato de você estar numa vida de erro e estar vivo ainda e com saúde e aparentemente tudo vai bem, não significa que naquele dia você não tenha que prestar conta disso. E não pense que naquele dia a desculpa de que, olha, foi difícil para mim por causa disso. Olha, foi difícil para mim por causa daquilo. Não pense que isso vai ser suficiente para te salvar. Porque lá vai estar Jesus, e na hora que Deus olhar para Jesus, ele vai entender que, olha, eu sei o que é esse sentimento, eu sei o quanto ele atrapalha,
Mas o meu filho ali me fez entender que é possível vencê-lo. E ele deixou para você como vencê-lo. Então, fica a dica. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.